Graça e paz a todos, eu sou Edilson Arraes e quero trazer para você mais um vídeo. Você sabia que aqueles cristãos que não estão esperando o nosso Senhor Jesus Cristo correm o risco de não serem arrebatados? Quero fazer uma leitura em 2 versículos aqui em Hebreus 9, versículos 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amados, a palavra de Deus está recheada de passagens que nos ensina a vigiar e orar. Cristo é enfático quando ele nos ordena a vigiar e orar, como aquele dedicado servo que espera ao seu Senhor. Bem sabemos que a multiplicidade de interpretações da palavra de Deus, principalmente no que tange à escatologia, aos últimos dias, tem deixado muitos cristãos desatentos acerca dos dias nos quais estamos vivendo. A profecia nos é clara quando ela afirma que quando o mundo estivesse tal como ele está no presente momento, com epidemias, violências, convulsões sociais, anarquias, guerras e rumores de guerras, esse seria o cenário perfeito que nos mostraria que a vinda do Senhor estaria muito próxima. Mas, infelizmente, muitas pessoas, por estarem no sono espiritual, não têm a capacidade de entender que estes dias são os últimos dias, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Às vezes conversamos com pessoas que, quando falam sobre o arrebatamento ou a volta de Cristo, elas projetam esses acontecimentos para daqui a 50 ou 100 anos. Mas essas pessoas estão tristemente enganadas, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. E quando Ele houver de voltar, assim como Ele nos prometeu, Ele virá, segundo o que foi escrito aqui em Hebreus 9, 28, para aqueles que estão esperando Ele para a salvação. Infelizmente, nem todos aqueles que confessam o nome do Senhor entrarão no seu reino. Em Mateus, capítulo de número 7, versículo 21, nos diz: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Este versículo nos mostra que nem todo aquele que é cristão poderá ser arrebatado. O arrebatamento é para aqueles que estão esperando. Por quê? Nós entendemos por uma lógica muito simples que aqueles que estão esperando estão se preparando, mas aqueles que não estão esperando não estão se preparando. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, quando ele começa a falar sobre o evento do arrebatamento, ele fala sobre duas classes de pessoas: aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. Ele diz assim no versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A palavra esperança se origina da palavra esperar. Todo aquele que espera, alcança. E é sobre isso que iremos falar resumidamente neste vídeo. Para identificarmos aqueles que esperam daqueles que não esperam, é muito simples. Se você observar um cristão que se santifica, que se purifica, que está com a sua casa em ordem, ou está colocando a sua casa em ordem, esse é um indício de que esse cristão está esperando o Senhor Jesus Cristo. Quando me refiro a colocar a casa em ordem, não estou falando somente de coisas materiais, mas estou falando principalmente de coisas espirituais. Ora, nós sabemos que até mesmo para morrer, nós devemos colocar nossa casa em ordem. Porventura não foi isso que o profeta Isaías disse ao rei Ezequias? Coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Para o arrebatamento não é diferente, irmãos. Nós devemos colocar a nossa casa em ordem, partindo do espiritual até o material, partindo da vida espiritual de oração,
de santificação, de obediência, de purificação, até mesmo as nossas contas, o nosso comportamento no nosso dia a dia, tanto na sociedade como na nossa casa e no meio dos nossos familiares. Esses são critérios importantíssimos para que venhamos ter uma vida irrepreensível e digna do arrebatamento da igreja. Há muitas pessoas que a sua expectativa financeira, social, familiar está toda baseada neste mundo. São pessoas que colocam todas as suas forças, todo o seu esforço, simplesmente nas coisas que diz respeito a esta esfera. Mas são pessoas que não se esforçam no que tange às coisas espirituais. Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, ele nos fala que nós somos peregrinos neste mundo. Isso significa, irmãos, que nós não temos morada permanente neste mundo. Nós estamos aqui de passagem e como estrangeiros, como peregrinos em país estranho, nós devemos nos comportar como tal. Mas infelizmente aqueles que não esperam, eles abraçam a nacionalidade deste mundo, não ligam muito para as coisas espirituais, mas as suas preocupações estão baseadas naquilo que veem e naquilo que podem tocar. Mas para aqueles que estão esperando o nosso Senhor Jesus Cristo e querem ser arrebatados, a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 a seguir: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O que o apóstolo Paulo nos revela aqui em 1 Coríntios capítulo 7 é que a nossa expectativa, ela não pode estar no casamento, ela não pode estar no comércio, ela não pode estar nas posses e ela não pode estar neste mundo, mas a nossa expectativa deve estar em todo o tempo no Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Infelizmente, muitas pessoas colocam toda a sua expectativa no casamento, que pode fracassar. Outras colocam toda a sua expectativa no seu emprego, na sua faculdade, na sua profissão. Não é isto que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina a colocar toda a nossa expectativa no Senhor Jesus Cristo. Se você é casado, se dedique ao seu casamento, mas não coloque toda a sua expectativa nele. Se você está estudando, estude, continue, mas não coloque toda a sua expectativa nos seus estudos. Se você tem uma profissão, exerça ela, mas não coloque toda a sua expectativa nesta profissão, porque você deve se lembrar que nós não pertencemos a este mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele nos diz que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, para esperar o nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar com as nossas vestes limpas, lavadas, purificadas, devemos estar com a nossa vida irrepreensível, santificada e de maneira nenhuma estarmos ansiosos com as coisas deste mundo. Porque se você deixar a ansiedade entrar no seu coração, você começará a dormir espiritualmente e você será contado como aqueles que não estão esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. E como foi lido no princípio, Jesus está voltando para aqueles que estão esperando Ele para a salvação. Mas ainda há outros que dizem: mas está demorando muito, o Senhor está demorando a voltar. Abacuque 2, versículo 3, a palavra de Deus nos diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O arrebatamento é para o tempo determinado. E enquanto ele não acontece, nós devemos esperar, sabendo que a palavra de Deus não mente, sabendo que o Senhor cumprirá as suas promessas, mas nós devemos estar aguardando da forma que o Senhor nos ordenou aguardar. Não devemos também ser como os demais que não têm esperança, que não aguardam o Senhor para este tempo. Eu te pergunto, você está esperando o nosso Senhor Jesus Cristo?
Se você está aguardando, então continua firme, se santificando, se purificando e não se conformando com este século. Mas a você que não está esperando Jesus para estes dias, se prepare. Coloca a tua vida em ordem, porque o arrebatamento virá de surpresa. Será como num piscar de olhos. Quando menos você perceber, ele já aconteceu. Devemos vigiar e orar, como o Senhor Jesus Cristo nos exorta em Lucas 21, versículo 36, quando ele afirma: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Em Lucas 12, versículo 35, ele também nos diz: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar às bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Por isso, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é esperarmos. Nós devemos esperar não de qualquer maneira, mas nós devemos esperar com nossos lombos cingidos e com as nossas candeias acesas. Que Deus nos abençoe e que a cada dia o Senhor venha nos despertar para a sua vinda, para o arrebatamento da igreja. Amém.